Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As escolas entre a falta de gestão, os professores a menos e a ineficiência a mais. Se as aulas começassem hoje, haveria 48 mil alunos sem professor. As zonas mais críticas do país são Lisboa, Beja, Faro e Setúbal, onde só aqui há quase 300 horários por preencher. Os sindicatos alertam que a falta de professores pode ser a nova pandemia. Notícias como esta, dada no telejornal da TVI no dia 29 de agosto do ano passado, tornaram-se frequentes na atualidade do país. Não há professores suficientes para as necessidades do sistema educativo. Há cada vez mais alunos com falta de um ou mais professores. As escolas queixam-se da dificuldade em contratar docentes, os pais queixam-se dos problemas na aprendizagem dos seus filhos e desta espiral de lamentos sobra uma consequência. Portugal tem dificuldades em garantir o direito básico da educação para todos. Pior, tudo indica que essas dificuldades possam agravar-se no futuro próximo. Está a ver o que pode acontecer se daqui a 3, 4 ou 5 anos não houver suficientes para as aulas de matemática? Ou de língua portuguesa? O problema é estrutural, diz-nos a EduLog, um centro de estudos e de reflexão sobre a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Mas há nos seus termos coisas que custam a entender. Nos últimos anos, o sistema de ensino acolheu mais de 9 mil professores e o número de alunos reduziu-se em 117 mil. Mas nem por isso o problema da falta de professores se reduziu. O que leva a EduLog, num estudo divulgado esta terça-feira, a tirar uma conclusão óbvia. Se há mais professores e menos alunos, só um problema de gestão ou de falta de eficiência pode explicar tantos casos de escolas com falta de docentes. O que trata a EduLog é polémico porque tudo na educação é, e ainda bem, sujeito a discussão e origem de múltiplas respostas. Mas que sentido faz termos 40% das escolas do primeiro ciclo com menos de 15 alunos quando há carência de docentes? Se metade das turmas do ensino profissional acusam a mesma relação entre o número de alunos por professor, faz sentido haver tanta oferta de cursos nesta área? Os problemas da escola pública são demasiado importantes para o nosso futuro para serem resolvidos com um estudo ou duas opiniões. Mas há no trabalho da EduLog indicadores que obrigam a várias perguntas. Perante o extraordinário desafio que a falta de professores coloca ao país, não há nada a fazer senão esperar pelas próximas fornadas de docentes que entraram ou vão entrar nas universidades? Não haverá no sistema educativo um excesso de conservadorismo, de paralisia ou de fatalismo? Procuramos respostas a estas e outras interrogações junto do autor do estudo da EduLog, que está na base deste episódio do P24, David Justino. Ex-ministro da Educação, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino é doutorado em Sociologia, mas a sua obra contempla também a História e a Economia. É professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa. Professor David Justino, muito obrigado por vir ao P24. O estudo da EduLog que realizou dá conta que 40% das turmas do primeiro ciclo têm menos de 15 alunos. Um número que, entretanto, enfim, está a ser, de algum modo, questionado. É mesmo assim 40%? São os dados que recebi do Ministério da Educação. Ou seja, isso quer dizer que foi feito um esforço grande nos primeiros 10, 15 anos deste século, no sentido de conferir ao primeiro ciclo, digamos que, a racionalidade indispensável. O grande problema é que depois condescendeu-se e deixou de haver esse rigor na gestão da rede e leva precisamente a que muitas escolas. Aliás, há uma situação que eu não abordei, nem desenvolvi muito porque não tinha dados suficientes, que tem a ver com o facto de muitas das escolas terem 2, 3 e 4 anos de escolaridade dentro da mesma sala. Dentro da mesma turma. Exatamente, que é para garantir que a escola não fecha. É claro que sai prejudicado quem? O professor, porque tem que dar 4 currículos diferentes. E saem prejudicados os alunos porque dar 4 currículos só num, obviamente, eles vão ter dificuldades na aprendizagem. Os números são estes, eu estive, porque surgiram algumas dúvidas, eu estive a rever as minhas bases de dados e, na verdade, coincide precisamente com isso. O retrato mais grave é no ensino profissional, com metade das turmas a terem menos de 15 alunos. Já podemos dizer, sem margens para dúvidas, que o ensino profissional é um fracasso? Não. De modo nenhum. O problema é que está a ser mal gerido, digamos, a oferta de ensino profissional
está a ser mais bem intencionada do que propriamente racionalizada. E isto porquê? Porque as escolas gostam de ter sempre várias ofertas para tentar fixar os alunos. Agora, o problema é que o Ministério, que deveria validar a abertura de novos cursos e a constituição das turmas, se calhar foi condescendente demais, até porque existe financiamento comunitário para estas coisas. Não é? E, portanto, isso conduziu precisamente a uma profusão da oferta, de cursos diferentes, que eu faço uma listagem no estudo, daqueles que são os mais evidentes, porque ainda há outros que depois aparecem, e na verdade, quer dizer, com esta boa intenção de dar cobertura em termos de oferta, atinge-se depois níveis de ineficiência muito grandes. E, portanto, aquilo que eu julgo que é mais importante é dar menos, mas com mais qualidade, com mais exigência e, acima de tudo, com maior capacidade de desenvolver competências para inserção no mercado de trabalho. Ao longo do seu estudo, o professor utiliza muitas vezes os termos gestão, eficiência. Isto é um problema que acontece, ou seja, há déficit de gestão e déficit ou excesso de eficiência. Porquê? Por uma razão política. É muito difícil mexer com interesses instalados nas escolas, no sistema, sindicatos de professores, o lobby dos diretores escolares. O que é que está a acontecer para que o Ministério da Educação, o Estado, as políticas públicas não sejam capazes de promover essa eficiência que o professor cita? Eu costumo dizer que o Estado é fraco e muito poroso relativamente, digamos, a esses condicionamentos. Porque, na verdade, qualquer ministro que queira pôr alguma ordem, digamos, na gestão desta oferta, enfrenta sempre dificuldades. Agora, o que eu julgo que é importante destacar aqui é que não há, vamos dizer, não há maldade. O que há é um hábito arraigado de querer colocar em cada escola toda a oferta possível e imaginária, de forma a fixar os alunos. Ora bem, aquilo que nós temos que caminhar é que em escolas do mesmo concelho, ou mesmo em alguns casos de concelhos vizinhos de maior acessibilidade, é necessário haver complementaridade, não é preciso andar em todos a oferecer o mesmo tipo de cursos. E, portanto, tem que haver complementaridade, tem que haver mobilidade dos alunos para poder escolher o seu curso, a liberdade que têm para escolher o curso, sem que isso possa, digamos, bolir com o seu bem-estar e com aquilo que é o tempo dedicado ao transporte, e se há transportes também, não é? Porque, por isso é que eu digo, este é um retrato geral. Quem quiser tomar medidas para retificar isto tem que analisar caso a caso. Não há uma receita, portanto, generalizada. Não há uma receita, porque são vários fatores que jogam, e eu julgo que ninguém tem qualquer prazer em estar a encerrar escolas ou estar a encerrar cursos. O que nós temos que ver é dizer assim, qual é o mal menor? Ou ter falta de professores e ter uma grande quantidade de alunos que não têm professores durante uma parte do ano, ou ter menos cursos, ou ter menos oferta e conseguir, com isso, mobilizar professores para acudir às zonas que estão carentes. Este é que é o problema de base. E eu acho que a primeira opção é mais importante que a segunda. O professor, enquanto Ministro da Educação entre 2002 e 2004, foi o autor de uma das reformas que levou ao encerramento de milhares de escolas em todo o país. E na altura, um dos critérios que foi apresentado como para justificar essa necessidade era que, portanto, crianças que estavam em escolas com 3 ou 4 alunos, isto no primeiro ciclo, não tinham dinâmicas educativas suficientes, portanto, para poderem competir com os outros. Ou seja, era uma penalização para eles próprios. Esse critério, portanto, continua a fazer sentido quando estamos a discutir isto? Eu julgo que continua a fazer sentido, porque quando nós falamos de aprendizagem, a aprendizagem não é só a transmissão e a aquisição de conhecimentos. O papel da socialização com os pares é muito importante. E da observação. E quer dizer, dentro de uma escala razoável, daquilo que é uma dimensão média de uma turma, vamos admitir 20 alunos, que é a dimensão média de todas as turmas que existem, este processo de socialização, quer dentro da sala de aula, quer fora da sala de aula, é muito importante para o desenvolvimento social e humano, digamos, e da personalidade dos próprios alunos. E, portanto, é nesse sentido que nós, quando juntamos muitos alunos, os poucos alunos que temos dentro da mesma sala de aula, com anos diferentes, aquilo que nós estamos a fazer é coartar as oportunidades de aprendizagem desses mesmos alunos.
E, portanto, aquilo que eu julgo que é importante, e não é por acaso, embora não seja possível demonstrar, mas este tipo de reformas permitiu que os resultados observados nos testes internacionais tivessem tido uma subida significativa até 2015. Ou seja, foi um dos fatores, não foi o único, houve vários fatores, mas foi um dos fatores, porque permitiu criar climas favoráveis à aprendizagem efetiva, segura e, acima de tudo, sem afetar o bem-estar dos alunos. Quer dizer, isso foi muito importante, por exemplo, o papel dos municípios em assegurar, digamos, os transportes de zonas mais afastadas para os centros escolares, porque perdeu-se um bocadinho a ideia do centro escolar. Houve um conjunto de experiências muito positivas de construção de centros escolares e isso deixou de existir. O que é que acontece? Continuamos a ter o mesmo problema, já não com a mesma dimensão, mas com uma dimensão já razoável que tínhamos há 25 anos atrás. Na série de medidas que o professor apresenta para resolver, o professor, enfim, é do LOG, apresenta para resolver a falta de professores, assume, nesse conjunto há um nacional que indica que é importante ganhar tempo. É preciso ganhar tempo para resolver a prazo estruturalmente a falta de professores. Quando acha que o desequilíbrio entre a necessidade e a disponibilidade de docentes vai ser mais evidente e grave? Já estamos no período mais grave ou ainda vai ser viver no período mais grave que ao que vivemos? Ou seja, o potencial de gravidade tende a aumentar à medida que nos aproximamos do final da década. Ou seja, estes 5 anos que estão pela frente são 5 anos de grandes desafios relativamente, digamos, à falta de professores. Qual é o raciocínio que eu utilizo? É relativamente simples, é dizer assim, mesmo que nós aumentemos as vagas no ensino superior para formar mais professores, eles só estão formados daqui a 3 ou 5 anos. 3 para terem a habilitação suficiente, 5 para terem a habilitação própria, ou seja, profissionalizados. Até lá, o que é que se faz? Deixamos o problema acumular, então nunca mais lhe deitamos a mão. Portanto, é possível tomar algumas medidas antes, para já, no sentido de adiar o impacto que é previsível, ou seja, todas estas medidas, mesmo que fossem aplicadas todas de uma vez, não eliminavam o problema, ou seja, beneficiavam a conjuntura, mas não alteravam a estrutura. E a estrutura e a dinâmica que existe é de perdermos. Portanto, nós temos que inverter isto, vai demorar 5, 6, 7, 10 anos a reverter, digamos, esta tendência, mas quanto mais tarde começarmos, pior. O professor disse no seu estudo que, e aliás apresenta isso como uma prova da ineficiência na gestão de recursos, que o sistema educativo ganhou 9 mil professores e perdeu 117 mil alunos. Sim. Há uma pergunta que eu lhe coloco na sequência da leitura destes dois números. Aqui já entra em consideração os cerca de 140 mil alunos, filhos de imigrantes, que entraram no sistema. Sim. Apesar de haver mais esses 140 mil alunos, no total, tanto há menos 117 mil alunos. Sim, ou seja, nós, há 5 ou 10 anos atrás, também já tínhamos filhos de imigrantes. O problema é que, após o período pandémico, digamos assim, houve um recrudescer dos fluxos de imigração com filhos de imigrantes. E isto vai continuar. Porquê? Porque há uma parte da imigração que começa por ser individual e depois conduz à recomposição familiar. Quer dizer que os miúdos venham nessa altura. Nós, ainda que os fluxos migratórios possam baixar, possam atenuar-se no seu crescimento, digamos que no que diz respeito à recomposição familiar, vamos ter mais alunos nos próximos anos. Isso é um desafio relativamente grande, porque muitos dos alunos que vêm, nomeadamente de novas origens, em especial da Ásia, são alunos que nem sequer dominam o alfabeto. Ou seja, já não é um problema só de... Não é a língua, é o alfabeto mesmo. Exatamente, é um problema de proficiência linguística, é de alfabeto mesmo. Portanto, tem que se começar muito cedo e tem que se começar a trabalhar. É claro que para isso eu também preciso ter boas condições de aprendizagem e ter respostas ou soluções para este tipo de problema. Agora, este ganho não foi suficiente para as perdas acumuladas ao longo de 10, 15, 20 anos que temos. E este é que é o problema. As taxas de natalidade estão cá por baixo,
não é? Já passaram abaixo dos 80 mil por ano, e, portanto, também não se vê que haja futuro com este tipo de tendência. Por isso é que eu digo, o problema da falta de professores vai continuar, e quanto mais cedo tomarmos algumas medidas, eu diria que alguns paliativos para atenuar essa tendência, só pecam por ser tardias. Isto devia ter começado a ser feito há 10 anos atrás. É tão simples quanto isto. E não foi. E por isso vamos ter que gerir os próximos tempos com medidas de mitigação do problema estrutural. Mas, Carvalho, sabe que o problema não é só na educação. Uma grande parte dos problemas que existem ao nível da gestão de recursos humanos aplica-se em vários outros domínios da ação governativa, não é? Isso é conhecido. Basta dizer o último recenseamento do número de empregados no Estado atingiu os 750 mil. É o recorde. É o recorde. Quer dizer, 750 mil. E isto é uma tendência que nenhum governo até agora conseguiu conter. Portanto, vai ter que ser feita alguma coisa. Muito bem, professor David Justino, muito obrigado por ter vindo ao PVT. Muito obrigado eu também pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Roberta Cleópatra Fleck deixou-nos no princípio desta semana e o seu legado, pode-se dizer, está corrompido por uma espécie de luz intensa que ofusca todo o resto da sua obra. Killing Me Softly, toda a gente conhece, toda a gente trauteia. Mas temas como este, The First Time I Ever Saw Your Face, que Clint Eastwood celebrizou no seu primeiro filme, nem tanto. The first time. Roberta Fleck vale bem mais do que um sucesso. Os temas, como os blues e soul em discos como First Take, são uma forma de prestar tributo à sua voz e ao seu talento. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O público fica no ouvido.